Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e vamos finalmente encerrar 2023 falando sobre o compilado de notícias de novembro e dezembro. E tem livro sendo desclassificado do maior prêmio de literatura do Brasil, tem brasileiro sendo um grande vencedor internacionalmente, e tem até editora perdendo licença de publicação. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e vamos para as notícias de hoje. Para começar, uma notícia que repercutiu muito agora no fim do ano e provavelmente vai gerar consequências para todo o ano agora de 2024, foi o Prêmio Jabuti ter desclassificado um livro que se utilizou de ilustrações feitas por inteligência artificial. A edição de Frankenstein do Clube de Literatura Clássica é uma edição que teve bastante controvérsia porque ela foi inscrita como o prêmio de melhor ilustração do ano, mas após descobrirem que foi um trabalho feito por inteligência artificial, houve um grande reboliço nas redes sociais e a Câmara Brasileira do Livro, que é quem organiza o prêmio, veio a público desclassificar esse livro da premiação deste ano. Essa indicação ela causou bastante polêmica porque o indicado, que é o responsável por esse livro, utilizou o Midjourney para fazer as imagens que serviram como ilustrações do livro do Frankenstein. O Vicente Pessoa, que é o ex-finalista dessa indicação, afirmou não ter exposto ao comitê organizador que utilizou inteligência artificial na confecção de todas essas ilustrações, porque não foi perguntado para ele, não foi indicado para ele que ele deveria fazer essa indicação. E ressaltou que foi amplamente divulgado no lançamento dessa edição que as ilustrações haviam sido feitas com a utilização do Midjourney. E de fato, na época, tanto o design quanto o gerente editorial José Lima, eles fizeram uma live de cerca de 1h30 no canal da editora mostrando o processo por trás da versão desse livro. Porém, como a gente está num momento muito acirrado da discussão de utilizações de IA, a CBL, no seu comunicado sobre a exclusão desse semifinalista, falou que, em razão dos princípios da defesa dos direitos autorais, essa questão de utilizações de IA seria discutido para próximas edições, mas que não poderia ser aceito nesse momento. Um ponto muito interessante de todo esse reboliço foi que um dos principais jurados, o André Damer, que é um quadrinista excelente, ele produz tirinhas há mais de, 20, 30 anos, é um cara gigantesco. Ele veio a público explicar que não sabia o que era o Midjourney, que estava indicado como um coautor dessas ilustrações, então que houve uma falta de preparo por parte da CBL e também dos jurados de ter acesso a essas informações do que estava sendo utilizado para essa confecção e também que talvez devesse abrir uma categoria apenas para a utilização de IA, e aí diversos especialistas também vieram a público falar que não dá para fazer isso simplesmente porque abrir uma categoria de premiação voltada para a inteligência artificial é dar a validação que as editoras precisam para utilizar desse meio e não se utilizar de ilustradores, capistas, desenhistas no seu processo de criação dos livros. Então é algo que a gente vai ver repercutindo durante todo o ano de 2024 e vamos ficar atento para saber se no Jabuti deste ano eles vão abrir uma categoria à parte para isso ou se ilustrações de IA vão ser aceitas na premiação de melhor ilustração do ano. Mas em 2023 realmente a gente teve a exclusão desse semifinalista, muito por parte da pressão do público e de pessoas do mercado, então é um assunto que vale bastante a pena ficar de olho. E no fim do ano passado também tivemos brasileiros vencendo. O escritor cearense Stênio Gardel é vencedor do National Book Awards nos Estados Unidos. O Stênio Gardel foi vencedor do National Book Awards na categoria de tradução pelo seu livro A Palavra que Resta, que é conhecido como The Words That Remain em inglês. É importante ressaltar que o livro competiu com outras 9 obras de diferentes idiomas e ofereceu uma narrativa interessante aí do primeiro amor.
além da superação de uma criação analfabeta em uma região empobrecida do Brasil e a vida do Raimundo. Inclusive, esse livro vai estar na minha lista de livros desse ano, porque ele parece ser muito interessante, eu preciso ler. O prêmio que ele recebeu foi de $10.000 e será compartilhado igualmente entre o autor e a tradutora, a Bruna Dantas Lobato. E o fim do ano foi repleto de tretas, e a gente não poderia deixar de citar que a FUVEST liberou uma lista de livros obrigatórios escritos só por mulheres pela primeira vez. Então, a partir de 2026, o vestibular da USP, a FUVEST, introduzirá uma lista inédita de leituras obrigatórias compostas exclusivamente por obras de autoras de língua portuguesa. Não vai ter Machado de Assis, mas teremos escritoras brasileiras como Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Raquel de Queiroz, entre outras. A decisão visa valorizar o papel da mulher na literatura, buscando combater a invisibilidade que muitas delas enfrentaram ao longo das décadas. E eu não preciso dizer que isso gerou um extremo rebuliço, seja nas redes sociais, seja em outros jornais lançando gigantescos editoriais sobre como colocar uma lista apenas com autoras iria cercear os vestibulandos de ter contato com Machado de Assis e outros autores homens, o que é uma imensa bobagem, já que você passa anos estudando autores homens na língua portuguesa, e foi um divisor de águas para a gente entender também como essas evoluções elas acabam gerando um choque, seja geracional, seja de gênero ali, em que a gente vai ter as opções mais obtusas sendo proferidas por pessoas que se dizem progressistas. E aí, essa mudança histórica na FUVEST é justificada pela necessidade de reconhecer e valorizar o legado das mulheres na literatura, conforme ressaltado pela presidente do Conselho Curador da FUVEST, a Maria Arminda de Nascimento Arruda. É óbvio dizer que essa mudança não vai comprometer a qualidade da FUVEST ou a qualidade das obras estudadas para o vestibular, e que, muito principalmente, e tomara que isso denote, que a gente vai ter um maior estudo de autoras nos meios acadêmicos e um processo que não se restringe apenas ao vestibular, mas também durante toda a idade escolar das pessoas, Então, desde o ensino fundamental até o superior, que essas autoras sejam incluídas na grade curricular como um todo. É um primeiro passo importante, mas que venham outros. Enquanto isso, no mercado de mangás, a gente teve uma notícia que abalou bastante a visão que a gente tem das editoras e principalmente a noção de fair play entre as editoras. Bom, vocês já sabem sobre a publicação de Solo Leveling no Brasil, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre o primeiro volume, e era um título que pertencia anteriormente à editora New Pop. Porém, na sexta-feira, 1º de dezembro, a editora New Pop veio a público informar que havia perdido a licença, encerrado o contrato com a licenciante. Isso já foi muito estranho por si só e já gerou bastante debate, porque foi um aviso muito seco que foi feito, sem grandes explicações desses motivos, e aí, óbvio, gerou uma série de especulação que vai desde a falta de periodicidade da obra no Brasil, ou mesmo o aumento do valor do contrato devido ao anime que está para sair agora em janeiro de 2024, uma série de especulações até mesmo sobre as relações da New Pop com as editoras coreanas e japonesas, mas a resposta veio logo na sequência, porque no dia 3 de dezembro, a editora Panini informou na CCXP que Solo Leveling agora era dela. O que novamente trouxe uma série de discussões, porque a New Pop lançou esse comunicado no dia 1º, para 2 dias depois a Panini anunciar, então esse comunicado muito provavelmente veio em razão da informação de que a Panini faria esse anúncio, então eles só queriam já deixar os leitores preparados, e nem preciso dizer o rebuliço que isso foi nas redes sociais, porque não é algo comum de acontecer, uma perda de licença
antes do fim da publicação. Geralmente aconteceu com algumas coisas da Conrad, a Conrad ter publicado inteira, a editora ter se encerrado e aí esses títulos serem resgatados por outras editoras, mas durante a publicação eu não tenho nenhuma memória de ter já acontecido isso, e ocorreu com duas das editoras principais do mercado, né? A gente sempre cita que são as três principais, a Panini, a JBC e a New Pop, então é muito engraçado ter acontecido com a New Pop perdendo essa licença e logo na sequência a Panini tendo assumido, e é muito difícil a gente cravar exatamente o que aconteceu, mas obviamente acredita-se que esses fatos eles são fatos na verdade isolados. Provavelmente a editora New Pop perdeu muito antes de dezembro, né? Provavelmente já faz alguns meses que essa perda de licença aconteceu, e por conta do anime tá vindo aí, provavelmente essa editora procurou outras editoras do mercado e falou, olha, a obra está disponível para publicação, e aí a Panini acabou pegando, porque a Panini tem essa tradição de publicar coisas que já tem anime ou vão ter anime. Mas gera um precedente muito estranho, muito novo no nosso mercado, que vale a pena ficar de olho se vai se repetir e principalmente como vai ser a recepção dos fãs de Solo Leveling que já estavam acompanhando pela editora New Pop, se eles vão comprar o resto das edições pela editora Panini, se eles vão botar essas semi-coleções à venda e comprar tudo do um de novo, porque vai ser uma nova tradução, um novo trabalho da obra, e só resta realmente acompanhar. E por fim, mas não menos importante, saíram os resultados do primeiro panorama do consumo de livros da Câmara Brasileira do Livro e da Nielsen Book Data. Foi um estudo que procurou identificar o perfil e o hábito dos compradores de livros no Brasil, onde se ouviu mais de 16 mil pessoas com 18 anos ou mais, e essa pesquisa ocorreu entre os dias 23 e 31 de outubro de 2023. É um compilado extremamente extenso e muito valioso para o mercado editorial, editoras, livreiros, pessoas do mercado, e tem alguns highlights que chamam bastante a atenção sobre o perfil de consumo de livros aqui no Brasil. A gente já vem notando uma gradativa mudança, principalmente aí acelerada no período da pandemia, em que a gente parou de comprar livro fisicamente em livrarias e passou a privilegiar o mercado mais online, mas essa pesquisa traz alguns highlights bem interessantes. Como, por exemplo, apenas 16% da população brasileira é consumidora de livros, o que é um índice bem baixo se a gente parar para pensar no tamanho do Brasil e na nossa quantidade populacional. Mas, curiosamente, mesmo entre não compradores de livros, ou seja, os 84% da população, a leitura aparece como uma atividade relevante para 85% das pessoas. Então, mesmo entre quem não lê, olha para a leitura e fala, não, é importante ter o hábito de leitura, eu gostaria de ter esse hábito de leitura. Veja também a quantidade de pessoas que colocam como meta na virada do ano exatamente começar a ler mais livros naquele ano. Então é algo que está no imaginário popular, essa importância. Porém, o preço é novamente a principal desmotivação para a compra de livros. E isso vai independer da classe social. Pessoas com maior poder aquisitivo consideram o livro caro da mesma forma que pessoas com menor poder aquisitivo. Então, independe se a pessoa ganha 10 salários mínimos ou 1 salário mínimo, a percepção de preço dos livros no Brasil ela ainda é uma percepção de que tudo custa muito caro. E aí vem um outro plot twist bem interessante dessa pesquisa, que é 66% da classe A não comprou nenhum livro no Brasil nos últimos 12 meses. Então, no último ano, 66% da classe A não comprou absolutamente nada. E para finalizar, mostrando exatamente essa mudança do perfil de compra do consumidor, 55% prefere a compra via online ou app ou site. Então é muito curioso notar que, sim, leitura é visto como algo benéfico e importante, mesmo entre aquelas pessoas que não leem,
mas a percepção de preço acaba atrapalhando muito a aquisição de livros. Então, aí passa por diversas coisas. Seja por um certo desconhecimento de como é o processo editorial, o quanto custa todo esse processo editorial, até mesmo o custo de matéria-prima, né, os custos de materiais base que aumentaram muito no Brasil nos últimos anos, e isso vem puxando o preço final lá para cima, seja em quadrinhos, em mangás, em livros, até mesmo por conta dessa característica da classe A, por exemplo, que 66% não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses, mostrando que não necessariamente essas edições de luxo e mais claras são voltadas para a galera com maior poder aquisitivo e que talvez o mercado deveria repensar isso, mostrar que existe uma maneira melhor de se consumir livros e procurar baratear esse mercado. Então não sei, então são muitas questões que foram levantadas, mas é sempre interessante a gente ter um perfil de quem consome livros, que às vezes é muito diferente dessa bolha da internet que a gente vive, né? Eu, por ter um canal, eu acabo estando numa bolha muito específica, quem é só leitor tem uma bolha muito mais específica ainda, então é muito curioso mostrar essas nuances quando a gente joga em comparação com toda a população. E, de novo, é muito legal saber que para 85% da população, leitura é algo importante. Só falta melhorar o acesso a todas as pessoas para esses livros. E aí isso passa por livrarias, um melhor preço, pensar em estratégias diferentes de distribuição e de venda. Então tem uma série de questões aí que poderiam ser trabalhadas no ano de 2024. Mas conhecendo as editoras a gente sabe que não. Mas é isso, 2023 foi um ano recheado de notícias. Eu tentei cobrir a maioria aqui no canal, tem um mês ou outro aí que eu acabei pulando e fazendo só um aglutinado de 2 meses, como esse vídeo que pega novembro e dezembro. Mas eu espero que agora em 2024 a gente consiga todo mês conversar sobre as notícias do mercado editorial e principalmente, né, que quem não consome tanta notícia assim do meio, e ninguém tem obrigação necessariamente de consumir essas notícias, encontra aqui um espaço para estar mais informado sobre o que está acontecendo, porque geralmente as coisas que a gente comenta aqui são que vão reverberar no mercado como um todo. Então a utilização de IA, mortes de livrarias, que foi algo que a gente falou bastante aqui, fechamento de grandes empresas, até mesmo a questão de como a gente vende melhor os livros, o que está sendo premiado, o que não está. Então é um tipo de vídeo que eu gosto bastante de fazer e eu espero que vocês também, e espero que vocês continuem acompanhando agora em 2024. Mas é isso, e lembrando, aqui do lado direito você pode acompanhar outros trabalhos aqui do canal, e se inscrevendo na bolinha do meu lado esquerdo, você pode continuar me seguindo. A gente se vê então no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!